Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre uma população muito especial que são os bebês de 0 a 3 meses. Eu tô trazendo isso aqui porque eu tenho visto muito no consultório famílias estressadíssimas com os bebês recém-nascidos e com os lactentes pequenos até os seus 2, 3 meses, porque eles choram demais, ou eles brigam para mamar, ou tá difícil organizar a rotina diária. Então eu quero trazer para vocês alguns conceitos de como que esses bebês são, como que esses seres tão fantásticos funcionam, como que é a fisiologia deles para que a gente possa entender um pouco melhor por que que eles se comportam de determinada maneira e o que que nós podemos fazer para ajudá-los a terem um desenvolvimento próspero, saudável e que para que com um aninho ali eles estejam caminhando, falando algumas palavras, comendo bem, dormindo a noite inteira no seu bercinho, no seu quartinho. Certo? Esses seriam os marcos esperados com um ano e pouquinho, para a maioria dos bebês que não tem nenhuma doença, nenhuma intercorrência maior, tá bom? Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é que esses nenês, os recém-nascidos e os lactentes pequenos, eles são extremamente imaturos. Como eu já fiz aqui num post do meu Instagram, eu gosto de dizer que é como se você, adulto mesmo, fosse largado em Marte. A nave mãe te deixou, foi embora e você se vira num ambiente completamente diferente daquele que você vinha passando os seus 9 meses ali, no caso dos bebês que estavam dentro do útero das suas mães, um ambiente quentinho, um ambiente com o barulho simplesmente das artérias que circulam o sangue ali no corpo da mãe deles. E um ambiente úmido, né, com aquela água toda do líquido amniótico. E ali eles não precisavam comer, porque a placenta e o sangue materno traziam toda a nutrição que eles precisavam. Se usa muito pouco do trato digestório durante a gestação. Eles deglutem sim, o líquido amniótico passa, eles fazem xixi, mas eles não fazem cocô. Isso é uma coisa muito importante de entender, porque que alguns bebês às vezes choram simplesmente para fazer cocô. Fazer cocô parece uma coisa de outro mundo. E para eles é uma coisa de outro mundo, porque eles estão aprendendo a fazer isso. Isso é completamente novo para esses bebês menorzinhos, tá? Nesse conceito de maturidade deles, precisamos entender que o que eles necessitam é rotina, né, pessoal? Rotina. Eles precisam aprender pela repetição, como quase toda criança vai aprender, pela repetição. Vai aprender fazendo várias vezes aquele movimento e vai aprender através de nós adultos como se comportar. Nós somos, né, os modelos das crianças e dos bebês. Então, o que eu sugiro sempre como rotina? Acordou, trocou a fralda, botou para mamar, de preferência, pegando meu João aqui, leite materno, né, que é essa maravilha então que a natureza nos deu. Se o leite materno não for possível, nós podemos lançar mão das fórmulas infantis. Os pediatras vão ser capazes de orientar os melhores leites na impossibilidade do aleitamento materno, certo? Mamou, tá tudo bem aqui, terminou de mamar, um peito, o outro, dependendo da fisiologia da mãe, da aceitação do bebê. Eu gosto sempre de orientar isso, os 2 seios em torno de 10 a 15 minutos cada seio, mas isso varia muito de bebê para bebê, varia muito de mãe para mãe. Tem as nossas maravilhosas consultoras de amamentação que podem fazer esse tipo de avaliação e determinar e ajudar essa família a escolher qual a melhor modalidade. Depois que o bebê mamou, não é todo bebê que precisa ficar nessa famosa posição de arroto, ganhar tapinhas nas costas para arrotar. Eu, particularmente, não gosto dessa posição. Eu prefiro que quando o bebê sai do seio bem tranquilinho, já quase dormindo, que a gente realmente coloque eles para dormir.
né? Porque quem já consultou comigo sabe que eu gosto muito e que eu usei com a minha filha as técnicas do Dr. Harvey Karp, e um pouco do que eu estou trazendo, ou muito do que eu estou trazendo aqui para vocês é desse aprendizado com ele, que é o autor do livro Do Bebê Mais Feliz do Pedaço. Ele diz nos vídeos dele que você imagina ter feito uma refeição maravilhosa, você saiu satisfeito e de repente alguém te coloca de pé e te dá tapinhas nas costas. Isso não é nada agradável. Depois de uma boa refeição, a maioria de nós gosta sim de dar uma boa cochilada, né? Então, pessoal, depois que mamou, se não for necessário realmente ajudar o bebê a arrotar, tem alguns bebês que sim, ficam muito irritados se eles não fazem essa questão do arrotado, colocar de pé, de mexer e tal. Aí se der para colocar direto, a gente coloca direto para dormir. Se não der para colocar direto, a gente faz arrotar e depois coloca para dormir, tá bom? Eu gosto muito de fazer, depois que mamou, o pacotinho. Também quem já consultou comigo sabe que eu sempre oriento essa técnica. Então eu quis fazer aqui o meu videozinho mostrando para vocês. Vou usar o João aqui, que é um bonequinho que a minha filha ganhou. E aqui é o trocador que me restou de quando a minha filha era bebezinha. Agora ela já tem 6 anos. O trocador virou depósito dos bichinhos de pelúcia e agora tem lindas roupas de menina grande. Não tem mais nenhum tip-top para minha tristeza, porque bebê é tudo de bom. Mas enfim, aqui no trocador eu não tenho mais, mas eu tinha a rampa anti-refluxo bem grandona e eu já deixava prontinha a cobertinha que eu ia enrolar ela com esse travesseirinho anti-sufocamento, que ele é um travesseirinho super fino e conforme o bebê vai virando o rostinho, esse travesseiro vai abaixando e ele impede muito as questões de sufocamento, tá? Isso sim é muito importante quando a gente vai enrolar o bebê, cuidar para os panos ficarem bem firmes e não ficarem próximos da boca e do nariz do nenê, combinado? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço o pacotinho, segundo as técnicas do Dr. Harvey Karp. A gente deita o bebê aqui. Claro, ele pode estar chorando, ele pode estar esperneando, ou ele pode estar super calmo, ou ele já pode estar até cochilando porque ele saiu do peito dormindo. Você vai com muita calma deitá-lo aqui. Aí você segura aqui o bracinho direito. Aí vocês viram aqui que a coberta, deixa eu colocar o João aqui um pouquinho para mostrar bem a coberta para vocês. É dobrada essa pontinha assim, tá? Precisa ser um cobertorzinho grande, tá, pessoal? Porque senão a gente não consegue enrolar direito. E de preferência um cobertorzinho que tenha um pouquinho de elastano. Acreditem se quiserem, esse aqui foi o cobertorzinho que a Lelê saiu, que a minha filha, né, saiu enroladinha lá do Hospital Moinhos depois que ela nasceu. Tenho muito amor por esse cobertorzinho, aqueles apegos às coisas materiais que a gente tem, né? Então assim, pessoal, coloca o cobertorzinho aqui, na verdade o ideal é que ele já esteja ali posicionado, bebezinho aqui, não importa que esteja chorando, você vai firmemente segurar o bracinho direito aqui, puxa essa ponta, dá uma dobradinha aqui, deixa essa parte bem esticada pra cá, passa embaixo do bumbum. Essa parte que ficou pra baixo, passa atrás do ombro esquerdo, tá? E essa outra parte aqui, a gente dá uma boa esticadinha aqui, ó. Puxa essa parte que está no ombro esquerdo pra cá, dá uma boa esticadinha aqui de novo, porque isso precisa fazer toda a volta no bebê, ó. Vai fazer toda a volta, você prende aqui e pronto, empacotadinho. Decúbito lateral esquerdo, que é o que vai ajudar a esvaziar o estômago mais rápido, vai ajudar a aquecer a barriguinha aqui com a sua mão, para o bebê ter um conforto em relação às tais cólicas, que nada mais são que os movimentos do intestino, esvaziando o leite, produzindo as fezes, fazendo o processo de digestão. E aqui o bebezinho vai descansar e vai dormir com você fazendo esse embalinho aqui que eu tô fazendo, tá? Esse embalinho, pode dar uma caminhada, de preferência no quarto do bebê, que vai ter o bercinho, que é o melhor lugar para ele dormir.
pode ser sim, desde o primeiro dia de chegada do hospital, o bebê já pode estar indo dormir no quartinho dele. Eu sugiro babá eletrônica, acho que é um dispositivo salvador, porque a gente consegue manter a calma no quarto da gente, observando e ouvindo alguns barulhos que podem significar que a gente precisa ir lá checar o que está acontecendo com o bebê. Aqui o bebezinho tá dormindo, então se ele estiver chorando, o que eu posso fazer para tentar acalmar, além de balançar ele assim? Eu faço assim, ó, que é o tal barulho que acontecia nas artérias uterinas, na artéria aorta da mãe, que quando o bebê estava lá dentro do útero, isso remete eles a uma memória muito boa e dá um reflexo muito bom no cérebro deles que faz com que eles não chorem. Por que o pacotinho tem que ser bem apertadinho com os bracinhos para baixo? Para evitar que eles tenham o reflexo de Moro, aquele que eles têm o susto, tá? E esse reflexo de Moro, esse reflexo do susto, ele é um reflexo que também é gatilho de choro. Então isso ajuda muito o bebê a dormir, a relaxar. E bebês que conseguem dormir, que conseguem relaxar, acabam, ó, eu continuei embalando. Eles que conseguem dormir, que conseguem relaxar, eles acabam tendo menos refluxo, pessoal. Menos cólica, porque o refluxo acontece muito mais quando o bebê está agitado, por causa daquela válvula que não está bem fechada, do diafragma, que é aquele músculo da barriguinha que não está bem fechado, a musculatura abdominal como um todo ainda muito fraquinha e um pouco aberta, né, fazendo com que todo o trato digestivo seja realmente muito, muito sensível, tá? Que mais, pessoal? Uma pergunta que eu sei que vai aparecer. Chupeta, né? A chupeta pode ou não pode? Não pode pelas recomendações da manutenção do aleitamento materno exclusivo, fazendo alusão àquela questão da confusão de bicos, de o bebê acabar não conseguindo mamar o seio materno por causa da chupeta. Eu sinceramente gosto de chupeta, eu entendo porque que nos Estados Unidos ela é chamada de pacifier, que é o pacificador, né? O reflexo de sucção é muito forte nos bebês, às vezes quando a gente coloca eles nessa posição aqui do decúbito lateral esquerdo, faz o embalo, faz o barulhinho do ruído branco, falta aquela questão da sucção. Algumas mães referem, ele quer ficar no peito o tempo todo. Sim, ele quer ficar no peito o tempo todo porque ele tem reflexo de sucção. Então, assim, minha opinião pessoal, não é recomendação de Academia Americana de Pediatria, de Sociedade Brasileira de Pediatria, não. O bico, a chupeta é contraindicado por causa do aleitamento materno. Mas eu vejo que quando o aleitamento materno está bem consolidado, a gente pode lançar mão nesses momentos de tentar acalmar o bebê. Eu vejo que o custo-benefício de tentar acalmar o bebê é maior do que o risco da gente perder essa capacidade de mamar depois que a amamentação já está bem consolidada. Existem chupetas hoje em dia muito modernas, com muita tecnologia embarcada no mercado, de marcas muito interessantes, aqui sem merchan nenhum, mas eu gosto muito da Mam Perfect, e no caso de precisar de mamadeira, Philips Avent Pétala, para mim são os melhores produtos que tem no mercado, são recomendados por fonoaudiólogos também. E outra coisa, às vezes tem bebês que para facilitar a colocada deles no berço, depois que eles adormeceram aqui, pegaram no soninho, estão com o soninho bem firme, bem consolidado, você vai colocar no berço. Às vezes dá para tirar eles do trocador já deitadinhos aqui no travesseiro. Você bota no decúbito lateral esquerdo, aqui no travesseiro, faz o balancinho, se for necessário, né? E aí você pode ir colocando essa criaturinha, depois que ela dormiu, no bercinho. Vai deitando um pouquinho junto aqui para colocar, se der uma mexidinha você acalma. E aí, ó, dormiu. Eu, infelizmente, não tenho mais aqui em casa também, queria até ter providenciado para gravar esse vídeo para vocês, mas se eu fosse esperar isso, eu não ia gravar, e eu senti que a gente estava precisando muito disso, dessa conversa.
Eu gosto daqueles rolinhos pequenininhos que tem um paninho embaixo e um rolinho de cada lado, que ficam segurando o bebê aqui, fica bem firme. E aí o bebê não sai muito dessa posição, porque eles podem dormir o tempo todo empacotadinhos assim. Eles gostam disso. Às vezes dizem, ele não gosta dos braços presos. Não, ele não gosta porque você não conseguiu fazer o pacotinho bem firme, que ele fique com os bracinhos para baixo. No momento que o bebê solta o braço e puxa o paninho do pacote, esse pacote já não deu certo. Tá? É importante que o bracinho fique preso, e assim que você perceber que ele soltou o braço do paninho, vai lá, faz de novo, ou tira do berço, ou ajeita o bebê, porque não pode ficar pano solto perto da cabeça do bebê, porque isso aumenta o risco de morte por asfixia no berço ou no carrinho, enfim. E falando em carrinho, já finalizando aqui a nossa conversa, eu sei que muitas famílias têm o desejo, assim, de dar o mamá pro bebê e colocar no carrinho lá na sala, na cozinha, né? Ficar lá tomando um chimarrão com a família e enquanto o bebê fica ali descansando no carrinho. Eu não concordo muito com isso. Eu vejo que como esses primeiros 3 meses são momentos que a gente deveria considerar que o bebê precisaria ainda estar dentro do útero, naquele silêncio, naquela tranquilidade, ou naquele barulho, mas um barulho constante e com pouco estímulo visual, sonoro. Essa questão dessa convivência social, de dormir, de tentar descansar no meio da rotina da família, eu acho que não é adequado. Eu prefiro, né? Eu sempre recomendo isso para desenvolvimento de conexões neurológicas boas e sólidas, que tenha essa questão da tranquilidade da rotina do local onde o bebê vai dormir, inclusive nas sonecas de dia. Não esqueçam que eles precisam dormir muito. Os neurônios deles agradecem, a inteligência deles agradece, a sanidade mental do ponto de vista de não desenvolver ansiedade, depressão, ansiedade de separação, né? É impressionante assim como essa rotina consolida um sistema nervoso central firme, saudável e com conexões para o bem, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, vocês me mandam WhatsApp, eu tenho meu número disponível, me mandem e-mail, marquem uma hora lá no consultório para a gente conversar. Claro, eu faço essa questão bem relacionada com a pediatria geral, mas eu vejo que dentro da gastropediatria, falando nos transtornos gastrointestinais funcionais, esse manejo de manter calmo, de deixar os bebês tranquilos, é fundamental para melhorar as coisas relacionadas com as principais queixas de gastro nesse momento. E inclusive para os nossos bebês portadores de alergia ao leite de vaca ou um refluxo um pouco mais exacerbado. Esses nenês precisam mais ainda dessa rotina, eles precisam mais ainda manter essa calma, né? Então é isso que eu quero trazer para nós, para todos nós, para os bebês, para as famílias, para nós médicos especialistas, para as fonos, para os nutris, para os psicos, para os terapeutas ocupacionais, quiropraxistas que acompanham essas famílias, para que a gente possa criar e ajudar essas gerações novas que estão chegando aí a prosperarem e terem muita luz, muita tranquilidade no seu caminho para poder enfrentar com muito mais, talvez até competência do que a gente tem enfrentado até agora, as adversidades aí desse nosso mundão, né? Para que eles sejam mais felizes e mais leves e que possam conduzir aí a humanidade para um rumo bem bonito, tá bom? Um grande abraço para vocês.